as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão, em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda e conserta a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atento aos teus ouvidos e aos teus olhos, aberto para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, contra eu e a casa de meu pai, pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. E lá os ajuntei e trazei um lugar que tenho, e acolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste como a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Oh, misericórdia divina, Senhor, qual é o muro da nossa vida que está destruído? Qual é essa adversidade assim que caiu por terra aos nossos olhos, que não conseguimos assim, que tira nosso sono, que entristece nosso coração, ou às vezes até nos tira assim a fome. Amados, a palavra de Deus fala aqui, né, no livro de Neemias, é um livro conhecido. Neemias assim é conhecido como o construtor do muro de Jerusalém. E esse povo assim que sofrido, e Neemias assim, ele era uma pessoa assim de confiança do rei. E sendo ele uma pessoa de confiança, ele era o que experimentava toda a comida que o rei comia. E até porque era de costume, os reis temiam, né, que eram pessoas às vezes assim, poderia ser amada e poderia ser pessoas detestadas. Então esse copeiro, essa pessoa de confiança do rei, precisava experimentar esse alimento. Até porque assim, qualquer coisa que queriam fazer pelo rei seria na comida. E ele era assim de tão confiança que ele dava vida por aquele rei, a ponto de provar aquela comida. Então ele teria que estar sempre alegre, qualquer coisa aconteceria com ele, ele era defensor do rei. E numa ocasião chegou, Neemias estava ali, ficou sabendo do que tinha acontecido lá em Jerusalém, né, que o povo que tinha sobrado cativo, que não tinha sido levado para o cativeiro, estava sofrendo, passando as dificuldades, passando fome, passando miséria, e o muro teria sido destruído. E esse teu irmão que chegou com essa notícia, e eu lhe pergunto assim,
Que tipo de agente que nós temos que ser, assim, que tipo de notícia e como que deveremos chegar até alguém com uma certa notícia, seja ela boa, seja ela ruim, e até que ponto temos que ser sinceros com a nossa notícia. E esse irmão assim chegou e fez, e Neemias, sendo aquele homem assim, que estaria assim, que sempre está alegre na presença do rei, e ele entristeceu o coração, e como o rei conhecia bem ele, estranhou a fisionomia dele e perguntou para ele o que estava acontecendo com ele, porque Neemias, ele é transparente, ele era um homem transparente. E essa transparência que Deus precisa no nosso coração, que não sejamos assim, tentamos esconder algo assim. Neemias, uma vez que ele fez aquela fisionomia triste, o rei chegou até ele e perguntou o que estaria acontecendo, porque o rei sabia que qualquer coisa era triste, poderia ser pela morte do rei, e Neemias assim, por ser ele um homem de confiança, um homem assim que fez tudo aquilo que agradava o seu rei, o Senhor também achava graça na vida dele. Ele falou a verdade para o rei, o que estava acontecendo, que a cidade dele teria sido destruída e que ele queria restaurar a cidade dos seus pais. E o rei, por confiar nele, concedeu o desejo do coração dele. Não só deu a carta de liberdade para ele poder, carta branca para ele ir até o determinado lugar, edificar os muros de Jerusalém, como também deu carta branca para ele poder assim apresentar as províncias, tudo que era preciso, as provisões que ele precisava. No caso assim, os materiais. Mas só que assim, tudo na nossa vida, Deus libera, Deus nos ajuda, o Senhor que abre porta, mas sempre vai aparecer obstáculo. Sempre vai ter assim, o inimigo vai tentar ofuscar as nossas vitórias. Tudo aquilo assim que o Senhor colocou aqui. Está escrito lá em João 8:33 que no mundo teríamos aflição, mas que teríamos bom ânimo, que venceríamos o mundo. E é verdade assim, porque o que aconteceu? Sempre vai ter um opositor. Aquelas pessoas que pensam o contrário, que não crê na nossa vitória, assim, que tenta nos destruir. E não foi diferente com Neemias. Quando ele já estava lá na construção assim do muro, ele convocou, e por ele ser uma pessoa, um grande líder, ele convocou um grupo de pessoas para estar ajudando. Mas só que assim, cada um deles sabiam que não seria nada fácil, porque Neemias foi um grande líder. Então, assim, antes de qualquer decisão, ele orava, jejuava, e antes de falar com qualquer um dos seus funcionários, ele falava com aquele que está acima de tudo e de todos na nossa vida, que é o nosso Deus. E é assim que ele deseja que nós fazemos. Qualquer decisão que vamos tomar, falamos com Deus primeiro, dobramos nosso joelho no secreto do nosso quarto, como ele ensina lá no Evangelho de Mateus, que é no secreto que falamos com ele, é nas escondidas. E Neemias fazia assim, ele consultava a Deus e pedia para Deus assim aquilo que era preciso. E o Senhor concedeu o desejo do coração. E Neemias, na construção, os seus valentes que estavam com ele, com a mão, eles construíram o muro com a outra arma. E ele era convidado para descer do muro para continuar, mas ele não descia não, porque essa obra que ele estava fazendo não era para um homem, não era para um grande engenheiro aqui da terra, não tinha um mestre de obra aqui fiscalizando a obra dele, tinha alguém que está acima de tudo e de todos, que está no alto, que estava velando, zelando por aquele povo. E esse engenheiro, esse construtor, não é qualquer um. O nome dele não está escrito aqui no rol das pessoas aqui da terra. O nome dele está escrito lá, está lá no céu. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono do ouro e da prata. É ele que fiscalizava aquela obra. É ele que dava direção para Neemias. E assim Neemias fez. Mesmo que apareceram dois opositores, no caso assim que representado pelo próprio diabo, Tobias e Sambalate, vieram assim como ferramenta forjada para tentar destruir a obra, a grande obra que estava acontecendo para aquele povo, a reconstrução, a restituição do muro que teria sido destruído, e aquele povo estava, e Neemias garantiu que terminaria num determinado tempo, e aqueles opositores zombaram dele, jamais conseguiria, mas Neemias não olhou para a voz dos adversários, ele colocou
no coração dele, porque foi o Senhor que assim fez, e com aquele povo, através de jejum e oração, Neemias construiu aqueles muros, construiu, fechou todas aquelas brechas que estavam atrapalhando, estava destruindo aquele povo, e o Senhor se alegrou, grande alegria, grande festa houve naquele lugar, aquele povo festejou, Neemias vinha com provisão, providenciou alimento para aquele povo. Neemias não dependia de nada. Não é como se eu digo, não é uma assistência social que vai nos ajudar. A gente pode receber sim ajuda daqui da terra. Podemos sim, porque Deus levanta pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. Mas a nossa confiança não pode só estar na pessoa. A gente, antes de qualquer pedir, de qualquer decisão, a gente precisa pedir sim, mas primeiro é para Deus, que o Senhor envia anjo, que o Senhor acampa pessoas para nos ajudar, para edificar os muros que estão caídos na nossa vida, seja nos nossos casamentos, seja na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, em qualquer lugar. Os homens vão poder sim, homens de Deus e mulheres vão poder orar pelas nossas vidas, vai nos abençoar com alimento, com remédio, com providência, mas tudo isso tem que vir encaminhado pelo Senhor, porque é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, é o Senhor que está acima de tudo e de todos, que se não for a mão do Senhor, em vão trabalha aqueles que na construção, e era a mão do Senhor na construção dos muros de Jerusalém. Por isso que Neemias e teu povo venceram, eles tiveram grande vitória, e assim não é diferente conosco. Que o Senhor possa nos abençoar e que grandes vitórias na nossa vida, assim como Neemias venceu, grandes homens e mulheres de Deus venceram na palavra, podemos vencer também. E cada muro que está destruído na nossa vida, cada brecha que seja fechada pela mão do Senhor, e que possamos confiar através de jejum e oração, que a mão do Senhor esteja nos abençoando, nos curando, e que cada muro seja reconstruído, e que nada venha ficar em vão, e que todo o material da nossa obra seja material vindo do trono da graça, e que nenhum remendo fique ofuscado na nossa vida, porque nós somos obra do Senhor, e não é qualquer material que tem que ser usado nessa obra, e que Deus possa nos abençoar, trabalhar em nossos corações, cada rachadura, cada buraco seja tampado pelas mãos do Senhor, que a argamassa celestial toque, construa cada brecha do nosso coração, e que tudo, o cimento, tudo venha, a providência vem do Senhor, e que possamos assim estar na presença dEle, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É o que eu lhe peço, Pai amado, uma reconstrução, Pai amado, no meu coração, na minha vida, e em todos os meus que eu cerca, Pai amado, para toda essa nação, para a nossa cidade, para o nosso bairro, todos, Pai, os que são com essa política que vai ter agora, Pai amado, toca do coração de cada um que é candidato, Senhor, que cada um possa, assim, trabalhar, mas aí fazer aquilo que é melhor vindo de Deus, que o Senhor abençoa, Pai amado, porque o Senhor fala que toda autoridade é concedida pelo Senhor, que possam assim ter visão melhorada, não só visão individualista, mas visão assim no todo, no coletivo, que qualquer decisão que veja que possa se beneficiar o todo, Pai amado, uma cidade, um estado, um país, Pai amado, toca no coração de cada candidato, proteja, Pai amado, guarda com sua destra poderosa, Pai, que cada um esteja, Pai amado, no centro da sua vontade, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa igreja, Pai amado, abençoa todos os irmãos em Cristo Jesus, Senhor, e que todas as brechas venham ser fechadas na nossa cidade, abençoa, Pai, seja o Senhor a nossa segurança, Pai amado, fecha o Senhor os muros da nossa cidade, nos proteja, nos guarda, cada família, Pai amado, que precisa da tua segurança, nos abençoe, seu Senhor conosco, Pai amado, que eu lhe peço em nome de Jesus.